Mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Já se percebe que Jesus, desde os primeiros dias do seu ministério, ele já falava muito do seu reino. Ele já anunciava o seu reino. Reino que ele receberia no futuro. Ele sabia disso. E lá no seu julgamento, naquele vai e vem daquelas acusações judiciárias, ele disse: o meu reino não é deste mundo. É claro que os algozes não sabiam, não entendiam de que ele estava falando. Mas ali na ocasião pouco importava se eles sabiam o que era o reino ou não. A verdade é que o Senhor sabia que ele ia ganhar um reino. E então, quando a gente chega lá nas cartas paulinas, são diversas vezes que o apóstolo fala do reino que Jesus recebeu do Pai. Lembrando que lá em Efésios 1, 20 a 22, a gente já aprendeu que ele chegando lá no céu, lá nas alturas, lá onde está Deus. Deus, após usar o seu poder para ressuscitá-lo, sentou Jesus, sentou o Filho ali à sua direita, muito acima de principados, de potestades, de poderes, de domínios, de todo nome que se possa nomear, ou no século vindouro. E o apóstolo ainda vai mais longe, que o Pai o sujeitou todas as coisas embaixo de seus pés, isto é, dos pés do Filho, dos pés de Jesus. E lá em 1 Coríntios 15, 23, que a gente cita novamente, quando Paulo fala sobre faz a analogia outra vez para nós, né? Estamos usando esse recurso, aquela analogia, Adão e Jesus. E ele fala aqui da ressurreição, assim como em Adão todos morrem, em Cristo. Que bênção, que promessa! Em Cristo todos serão vivificados. E ele prossegue, cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo, nós, a igreja, na sua vinda. Então, olha aí, vai entrar em voga o reino. Então, virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Pai, note, Jesus ganha o reino do Pai e devolve o reino ao Pai. Mas, quando será isso? Como sucederá isso?
É isto que nós estamos aprendendo, que é complexo. Aliás, é tão complexo que que Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, eu peço que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento dele. Paulo estava os preparando que ele iria falar de coisas complexas. Como nós. A gente cansa. O povo está cansado de ir nos cultos, de participar das igrejas e ficar sempre naquela mesmice. Nada de novo, nada de mistérios. Lembrem, Paulo disse, olha, já era a hora lá em Hebreus capítulo 5, já era a hora de vocês se alimentar de alimento sólido. Mas vocês ainda estão como criancinhas, se alimentando de leite. Eu tinha coisas mais complexas ainda para ensinar para vocês, mas por causa do vosso atraso espiritual, estou parafraseando, por causa do vosso atraso espiritual, eu tenho que ficar dando leite. É a situação que estão os cultos hoje, as igrejas hoje. Sempre aquelas coisas elementares. E então, como fica essa questão do reino? Jesus recebe o reino e Jesus devolve o reino. Note que quando ele vier, a gente aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Aí ele fala que então virá o fim. O fim de quê? O fim do reino. Então virá o fim e ele entregará o reino ao Pai. Isto é, já se passaram aqueles 1000 anos. Lembra? E lembrando eu também que ontem eu citei a referência errada no vídeo anterior. Ao invés de eu falar Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10, eu falei Romanos capítulo 5, versos 9 e 10. Romanos não tem nada a ver com aquilo que está ali. Lembrem que eu citei, e vou citar novamente, naquela cena gloriosa da abertura do livro selado, que ninguém podia nem olhar para o livro, e João ficou chorando. Aliás, diante de uma cena daquela, quem não chorava? João chorou. Até que entrou em cena o Cordeiro. E o Cordeiro, pegando o livro, houve festa no céu. Aliás, no céu, a festa é contínua. A festa se intensificou. Então, os 12, aliás, os 24 anciãos e os 4 seres viventes disseram: digno és de tomar o livro e desatar os seus selos. Olha que lindo. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Olha, preço de sangue, com o teu sangue compraste para Deus homem de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os constituíste reino e sacerdotes para Deus, e reinarão sobre a terra. Olha, ele conquistou o reino, conquistou pelo
sangue, pelo seu sangue. Não foi igual os guerreiros mundanos, os homens conquistam reino pela espada, pelos teleguiados, pelos aviões, pela guerra. Ele conquistou com seu próprio sangue. Aleluia! Ele é diferente em tudo. E depois lá em Apocalipse 20, versos 5 e 6. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não terá domínio, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo sobre a terra 1000 anos. Aleluia! Notou? O reino vai acabar. O reino vai terminar. É nesta ocasião, é agora que é o fim. Ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. A gente vai chegar lá naquele ponto. Naquele ponto que todos estão curiosos. O que acontecer? O que vai acontecer? Pois, lá no verso 28, 1 Coríntios, capítulo 15, o Filho vai entregar o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Quanto mistério para esta hora! E a gente vai aprender tudo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê sempre a revelação da palavra dele, para o conhecimento dele. Que o Senhor nos tire da mesmice, da infantilidade espiritual e nos leve a conhecer sempre os teus mistérios, os mistérios dele, em nome de Jesus. Amém e amém.